Assista agora aula de matemática para o sexto ano. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cássio e vamos a mais uma aula de matemática? Hoje a gente vai falar sobre sistema de numeração indo-arábico. Vamos lá então? Vamos começar, pessoal? É isso aí. Gente, a gente começa falando do povo indiano, os hindus, que criou há milhares de anos o sistema de numeração que utilizamos até hoje. Esse sistema passou a ser conhecido como sistema de numeração indo-arábico, pois foram os árabes que aperfeiçoaram e levaram esse sistema para o mundo todo. Usando grupos de 10, a base 10, os hindus desenvolveram um sistema de numeração que estabelecia a ideia de posição. A partir do século 8, os árabes passaram a adotar o sistema de numeração hindu, por ser prático e facilitar os cálculos. Quando povoaram o norte da África e parte da Espanha, os árabes ocidentais introduziram os símbolos hindus, que deram origem aos símbolos que conhecemos hoje, os símbolos indo-arábicos, e ao sistema de numeração conhecido como sistema de numeração decimal. Com o passar do tempo, os símbolos criados pelos indianos para a escrita de números sofreram várias modificações, até chegar à representação atual. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses 10 símbolos que a gente está vendo aí. Então, composta de 10 números denominados algarismos indo-arábicos. Olha lá, pessoal. O sistema de numeração indo-arábico é um sistema posicional. Isso porque o mesmo algarismo tem valores diferentes para cada posição que ocupa o número. Então, olha lá, como que seria isso? Se a gente pensar assim, ó, vamos pensar no número 2, tá? Vou colocar o número 2 aqui. Se a gente usar o número 2, o algarismo 2, para escrever 23, aqui o 2 vai ter valor de 20. Se a gente usar o mesmo algarismo, né, o 2, para escrever o número 42, aqui o 2 vai ter valor de 2 mesmo, 2 unidades. Então, dependendo da posição que o algarismo ocupa, o valor dele muda. Vamos ver mais alguns exemplos? Olha só. Considere, por exemplo, os números 45 e 64. Repare que esses dois números possuem o algarismo 4. No número 45, o algarismo 4 vale 4 dezenas, tá? Ou seja, 40 unidades, né? Porque cada dezena é 10 e 4 vezes 10, 40. Enquanto no número 64, ele vale apenas 4 unidades, porque o algarismo 4 no número 64 está ocupando ali a casa das unidades. Então, gente, o sistema indo-arábico, né, que é o sistema decimal que a gente utiliza, ele possui essa organização, né? Ele é um sistema posicional. Então, vocês podem ter visto até, mas ó, relembrando, a gente tem as unidades, as dezenas e as centenas. Então, cada um dessa posição é chamada de ordem, tá? Então, são as ordens, tá? Olha lá, as unidades, as dezenas e as centenas, certo? Então, vamos lá. Olha só, no número 6.538, temos aqui o seguinte: o valor posicional do algarismo 8 é 8, porque o 8 está ocupando a casa das unidades. O valor posicional do algarismo 3 é 30, porque o 3 está ocupando a casa das dezenas. O valor posicional do algarismo 5 é 500. Por quê? Porque o 5 está ocupando a casa das centenas. E o valor posicional do algarismo 6 é 6.000.
Por quê, gente? Por que aconteceu isso? Porque o 6 já ocupa a casa das unidades de milhar. Então, perceba uma coisa, a cada 3 ordens que a gente tem, muda-se a classe, tá? Então, a gente começa lá com a classe das unidades, e depois vem a classe das milhares, depois a classe dos milhões, e assim por diante. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, olha só, nesse sistema, cada grupo de 10 unidades de uma ordem é substituído por uma unidade da ordem imediatamente superior. É aquilo que eu falei para vocês. Se eu tiver, da unidade, se eu tiver 10 unidades, eu substituo isso aqui por uma dezena. Então, deixo de existir o 10 aqui, ó, e ele passa a ser 0 e eu passo para uma dezena. Quando eu tenho 10 dezenas, eu deixo de ter a dezena e passo para uma centena. E assim por diante, tá? Olha só, vamos observar outro exemplo aqui. O número 5.249. Aqui, o 9, ele está ocupando ali a casa das unidades. Então, ele é um algarismo de primeira ordem. O 4, né, o algarismo 4, está ocupando a segunda ordem, porque ele está ocupando a casa das dezenas. Acompanha lá. Então, ele vale 4 vezes 10, ou seja, 40. O 2 está ocupando a casa das centenas. Então, ele vale, aqui olha, um algarismo de terceira ordem e tem valor de 200. Por que 10 vezes 10? Porque lembra, cada ordem é substituída por outra de 10 vezes maior. Então, 10 vezes 10, 100. Né? 2 vezes 100, 200. E o número 5, né, o algarismo 5, é um algarismo de quarta ordem. Ele vale 5.000, porque ele ocupa a casa das unidades de milhar. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1.000. 5 vezes o 1.000, 5.000. Ou seja, a gente tem aqui o número 5.249, que pode ser escrito também como uma soma de todas esses números. Ó, 9 mais 40 mais 200 mais 5.000. A gente chama isso aqui de decomposição. Correto? É isso daí. Então, vamos lá, gente. Ó. Continuando. Na escrita de número no sistema indo-arábico, os algarismos são separados em classes e cada classe é dividida em 3 ordens. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A cada 3 ordens, a gente tem uma nova classe. Então, se eu escrever aqui, ó, unidade, dezena e centena, eu vou ter a classe das unidades simples, tá? As unidades simples. Se eu fizer de novo, unidade, dezena e centena, eu vou ter a classe das milhares. Depois, se eu fizer de novo, unidade, dezena e centena, eu vou ter a classe dos milhões. E assim por diante. Depois vem os bilhões, os trilhões e assim por diante. Tá bom? Com isso, o que facilita, gente? Facilita a leitura e a escrita do número. Certo? Então, quando você vai ler um número, tá? Por exemplo, esse número aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês, ó. Pode reparar que eu escrevi esse número e dei um espaço, né, a cada 3 números. Então, ó, os primeiros números são da classe das unidades simples. Depois, os 3 seguintes são das milhares. E o número 1 está pertencendo à classe dos milhões. Então, como eu leio esse número? Eu penso aqui, ó, tenho 789, certo? Aqui eu tenho 545.000. E aqui eu tenho 1 milhão. Então, eu vou ler 1.545.789. Certo? Vamos ver mais um exemplo? Então, olha só. Por exemplo, a população mundial pode chegar a esse número aqui, de pessoas em 2100. Como é que eu leio esse número? Então, olha lá, eu coloquei aqui uma tabela organizando as classes e as ordens. Então, os 3 primeiros zeros do número estão na classe das unidades. Os 3 seguintes números estão na classe das milhares. O número 200 desse número está na classe dos milhões. Então, eu já sei que esse número eu tenho que falar 200 milhões. E o número 11 está na classe dos bilhões. E o primeiro número aqui, o 1, está na ordem das dezenas, ou seja, dezenas de bilhões. Então, eu vou ler esse número como? Vou escrever aqui, ó, 11 bilhões e 200 milhões. Certo, gente? É isso daí, pessoal.
Essa foi nossa aula, então, sobre sistema de numeração indo-arábico. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, pessoal! Escola na TV. Até a próxima! Acesse outros conteúdos em nosso canal no YouTube.